O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que trunfos tem ainda a Ucrânia para embaraçar Putin? A bird's-eye view of humiliation. Ukrainian drones halfway across Russian Siberia, seconds from hitting the Kremlin's most prized bombers. Foi um ataque surpreendente. Drones ucranianos que seguiam escondidos em caminhões dentro da Rússia atacaram bases militares e destruíram vários aviões bombardeiros. O ataque coordenado apanhou os russos completamente de surpresa, a poucas horas do início de mais uma ronda de negociações em Istambul. Foi uma prova de força que leva a uma questão. Que trunfos terão afinal ainda na manga os ucranianos? E serão suficientes para forçar a Rússia a ceder alguma coisa nas exigências para um cessar-fogo na guerra que dura há já 3 anos? Vou falar com o Major-General Arnaud Moreira, especialista em geopolítica e autor do podcast da Rádio Observador, O Domínio da Guerra. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 4 de junho. Bem-vindo, General Arnaud Moreira. Olá. Vamos começar por falar desta operação Spiderweb, teia de aranha, enfim, que está a ser encarada como uma verdadeira proeza por parte dos ucranianos. Como é que a Ucrânia conseguiu destruir aviões bombardeiros russos estacionados em bases russas, em alguns casos a milhares de quilómetros de distância da fronteira? Bom, este é um exemplo típico daquilo que nós convencionamos chamar as guerras assimétricas. As guerras assimétricas são conduzidas entre 2 contendores que dispõem ou de tecnologias muito diferentes ou de dimensões muito diferentes. Isto é, os dois não podem conduzir o mesmo tipo de guerra, porque esse mesmo tipo de guerra conduz a uma atrição e essa atrição prejudica aquele que for da menor dimensão. Isto é preciso, em alguns casos, estes atores que têm menor dimensão optarem não por uma guerra convencional, fazer frente a frente, usando o mesmo tipo de armas e de técnicas e de táticas, mas utilizarem, pelo contrário, um conjunto muito significativo de inovações que permitam retirar do confronto aquilo que são os equipamentos que estão em paridade. Portanto, trata-se aqui, sobretudo, de 2 questões que são muito relevantes. A primeira é a questão surpresa, isto é ser capaz de fazer algo que é absolutamente inesperado e para o qual o adversário não está preparado. E o segundo tem a ver com envolver nisso meios, equipamentos, pessoas, etc., que são de pequena escala, mas que, em função daquilo que é a manobra que foi gizada para a operação, conduzem resultados tremendos por terem apanhado desprevenido o adversário. Agora, só para finalizar relativamente às distâncias que temos aqui a falar. Algumas destas bases estavam a milhares de quilómetros da Ucrânia. Estamos a falar de bases no Ártico, na Sibéria, no Extremo Oriente, etc. A Federação Russa tem estado atenta àquilo que são as capacidades ucranianas no desenvolvimento de drones de longo raio de ação. E foi afastando aquilo que são os seus meios aéreos de combate, foi-os afastando da fronteira da Ucrânia. Reposicionou, não é? Exatamente, à medida que a Ucrânia ia demonstrando capacidade de ter drones com maior alcance. Agora, simplesmente... Não contava que os ucranianos conseguissem atuar dentro da própria Rússia, não é? Exatamente. Aí foi o que falhou. Essa é que é a questão. É que esta questão das distâncias partia do princípio de que a Ucrânia iria lançar este conjunto de drones, ou podia lançar conjunto de drones,
a partir do seu território. E, portanto, isso, a Federação Russa controlava essas distâncias naquilo que era a distribuição dos seus meios aéreos. Ora, a Ucrânia o que resolveu agora foi atuar a partir do território russo e atuando a partir do território russo, a questão das distâncias já não se coloca. Exato. Porque ela pode chegar onde ela quiser, tendo demonstrado que tinha capacidade de, através dos seus serviços de segurança, colocar os drones na proximidade das bases aéreas que iriam ser atacadas. Tudo isto terá demorado 18 meses a preparar. No fundo, acaba por ser um grande embaraço para os serviços de informação russos. Bom, há aqui duas... A questão do timing é uma questão que para mim é muito importante. Porque uma coisa é a preparação. A preparação pode demorar 18 meses. Quando nós olhamos para aquilo que eram as imagens daqueles abrigos de jardim que foram construídos para se constituírem uma espécie de cavalos de Troia, verdadeiros cavalos de Troia, de dentro dos quais, colocados junto das bases, de dentro dos quais saíram depois os drones. Mas quando nós olhamos para tudo aquilo que foi necessário ensaiar, planear, prever, deslocar, tornar operacional, etc., é evidente que os 18 meses não nos parecem exagerados. Essa é uma questão. Outra questão é o timing. Mas seria uma coincidência diabólica, não é? Que os 18 meses coincidissem exatamente com a véspera das negociações. Das negociações de Istambul. Portanto, há aqui provavelmente dois tempos que são diferentes. Um é o tempo da preparação da operação, a outra é a decisão sobre o momento adequado para o realizar. E a mim, do meu ponto de vista, parece-me que essa decisão foi tomada no sentido de coincidir com o início das invasões, com o início das negociações. Porquê? Porque na primeira reunião, isto é importante, na primeira reunião, a delegação russa veio para esta reunião, para a primeira reunião de 16 de maio, ameaçar a Ucrânia da destruição total. E, portanto, parece-me que a Ucrânia queria entrar no início desta segunda ronda negocial em Istambul, exatamente respondendo a essa ameaça feita pela delegação russa. Já regressamos à conversa com o general Arnaud Moreira. Na segunda parte vamos falar também sobre que caminhos podem ainda existir para as negociações sobre a Ucrânia. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Atenção, isso vai ser o ensaio da praxe do próximo ano. O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. Foi uma festa super normal, com gente imbecil. Pronto, não consigo descrever melhor, pai. Tem graça, porque da Inha o pai não se lembra do nome, mas do meu namorado nunca se esquece, não é? Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, José Raposo, Vicente Wellenstein e a minha, Madalena Almeida. Episódio 3. Tudo em família. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com o general Arnaud Moreira. Já aqui falámos que o timing desta operação não foi de todo inocente. Terá sido também uma posição de força por parte dos ucranianos, mas isto mostra que, de facto, ainda podem ter algumas cartas na manga, não é? Usando aqui também, enfim, como falávamos, de alguma criatividade até, não é? Bom, a questão das cartas foi uma questão que Donald Trump levantou nas conversas iniciais com Zelensky e tinha uma intenção, que era mostrar que Zelensky dependia inteiramente daquilo que era o apoio que os Estados Unidos pudessem dar e, portanto, o que tinha que fazer era manter-se caladinho e virado para a frente e não tomar iniciativas que perturbassem aquilo que eram as negociações que os Estados Unidos pretendiam levar a cabo com a Federação.
Esta posição norte-americana foi despedaçada com esta operação da Ucrânia. Portanto, a Ucrânia, com esta operação, não quis apenas mostrar as fragilidades do sistema de intelligence da Federação Russa, as suas capacidades de natureza tecnológica, quis também mostrar ao presidente Trump que ele, afinal, pode ter mais cartas do que aquilo que, digamos, a administração Trump pode reconhecer. E isto é importante para a condução da guerra, porque não temos dúvidas que, em face daquilo que têm sido as mensagens, sobretudo, da Rússia, da conquista desta aldeia e da outra aldeia, desta aldeia, todas essas conquistas dessas aldeias parecem depois ser pouco quando comparadas com a destruição de bombardeiros estratégicos com capacidade de levarem armas nucleares. Quer dizer, nós não estamos a falar exatamente da mesma coisa, da mesma dimensão. E, portanto, nesse sentido, o que Zelensky fez foi mostrar que, afinal, o seu baralho ainda contém um conjunto de cartas de elevado valor efetivo, não é? Nestas negociações que voltaram a acontecer em Istambul, não tivemos, mais uma vez, grandes novidades, também, enfim, não se esperariam. O que temos aqui, novamente, é uma Federação Russa que parece não estar disposta a ceder, mais uma vez, nem 1 milímetro, não é? Não, nenhum milímetro, e eu julgo que também nós não esperaríamos que isso viesse a acontecer. Isto é, que a Federação Russa aproveitasse estas negociações para trazer coisas novas. Ela vai insistir sempre na mesma tecla. A estratégia da Federação Russa é uma estratégia que é conhecida, que eu analiso sempre da seguinte maneira. A Federação Russa conduz 2 negociações ao mesmo tempo, na mesma sala, com as mesmas pessoas e as mesmas delegações. Uma é sobre direito humanitário e sobre aquilo que são a libertação dos prisioneiros, a troca dos cadáveres dos soldados mortos em combate, etc. Portanto, é aquela onde se pode avançar e que dá sempre parangonas interessantes para os jornais. Para quê? Para não avançar na outra. Portanto, naquilo que é o que seria o tema principal das negociações, que é encontrar uma solução de paz justa e duradoura, aí a Federação Russa não está interessada em fazer progresso nenhum. Por isso é importante manter também outras questões para além daquelas digamos, do cessar-fogo, etc., para manter animadas as partes e, sobretudo, para ir iludindo Donald Trump de que se estão a fazer progressos notáveis nestas negociações. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan insiste que quer promover uma cimeira entre Zelensky e Putin, se possível com a presença também de Donald Trump, mas pelo menos a ter em conta até agora o pouco interesse expresso por Putin, enfim, neste tipo de encontro, isso será algo que terá alguma probabilidade de acontecer ou dificilmente acontecerá? Não, a mim parece muito difícil de acontecer. E parece muito difícil de acontecer porque Donald Trump teria que o forçar. E Donald Trump não está naquilo que tem sido o seu padrão de atuação em relação à Federação Russa, na disponibilidade de forçar a Federação Russa a fazer qualquer coisa. E, portanto, sem haver esse forçar por parte dos Estados Unidos, Putin está confortável em dizer não se justifica esta negociação enquanto eu não obtiver os meus resultados, que são aquilo que eu quero, que é a liquidação de um país chamado Ucrânia. Portanto, a mim parece-me que Putin está neste momento ostensivamente a ignorar Donald Trump, que o seu porta-voz já teve até o descaramento de vir a dizer que Putin não está à espera de receber nenhum telefonema por parte de Trump. Portanto, Putin o que quer é fazer avançar a capitulação da Ucrânia e depois, sim, não se importará de tirar todas as fotografias que Trump quiser tirar em Istambul, que é um belíssimo sítio para tirar fotografias. Obrigado, General Arnaud Moreira. Foi um prazer.
O Major-General Arnaud Moreira é especialista em geopolítica e autor do podcast da Rádio Observador, O Domínio da Guerra. A terminar, deixo-lhe ainda 3 notas a ter em conta hoje. Para os amantes dos livros, é inaugurada a Feira do Livro de Lisboa. Vai decorrer, como sempre, no Parque Eduardo VII até ao próximo dia 22 de junho. E para os amantes do futebol, a Seleção Nacional joga hoje uma partida decisiva. Portugal defronta a Alemanha nas meias-finais da Liga das Nações, um jogo que começa às 8 da noite. Para os muçulmanos, este é um dia importante. É o início da grande peregrinação anual a Meca, na Arábia Saudita. É um dos 5 pilares do Islão, para além da oração, da profissão de fé, da esmola e do jejum, praticado durante o mês do Ramadão. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.